Então, nós vamos iniciar a nossa atividade. Quero aqui cumprimentar todos os ACRs aqui presentes, né? Cumprimentar os técnicos da COTRAF, da Comadac, a coordenadora aí da Comadac, a Is, a equipe do Projeto Bahia Produtiva, Eduardo, Verônica, também os diretores da COTRAF, Cleomilton e Edgar, aqui presentes na sala. Quero cumprimentar também a Aldir, que é o nosso colega palestrante, né, que é da Coordenação de Inteligência de Mercado da CA, do Projeto Bahia Produtiva. Então, assim, sejam todos bem-vindos. Dizer que, assim, é um prazer enorme para nós, quanto a equipe do Bahia Produtiva, estar realizando essa videoconferência. E quero também cumprimentar os agricultores e agricultoras que estão acompanhando a gente aí pelo Facebook. Dizer que qualquer questionamento, perguntas que for surgindo durante a palestra, vocês vão colocando aí no chat, e depois a gente vai ter um momento para colocar as perguntas e o palestrante vai ter um tempo para estar respondendo todo mundo. Então, para iniciar esse momento, eu passo a fala aqui para Edgar, que vai dar as boas-vindas a todos. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Luciene. Boa tarde a todos e todas. Agradecer a Deus por mais esse momento, nesse novo normal, né? A gente está se adaptando ainda a essas transmissões. Queria saudar de forma bem especial a todo o público aí do Facebook que está nos acompanhando. Também saudar a toda a equipe do Bahia Produtiva e já parabenizar por mais essa ação. Queria saudar os ACRs, a equipe da COTRAF, a equipe da Comadac. Queria saudar a Cleomilton, diretor também da COTRAF, Gilson, da Comadac, turma do Sindicato de Caetité. Saudar de forma bem especial a turma da CA, nossos grandes parceiros Itamar, Coti, Danilo, e em especial ao nosso grande amigo, companheiro Aldir, essa pessoa que eu tive o prazer de conhecer e ser um grande amigo, né? E assim, dizer, Aldir, que é uma honra para nós da COTRAF, para nós dos movimentos sociais, ter você nessa tarde de quinta-feira, mais uma vez conosco, passando seu conhecimento, a sua experiência, para a nossa equipe técnica de agricultores, de ACRs. Então, dizer do carinho que a COTRAF tem por você e a admiração que nós temos. Agora há pouco tive com o Wilson, ele manda um abraço para todos e todas, colocou, Aldir, da sua importância na CA, da sua dedicação com a agricultura familiar. Então, é só mesmo agradecer a você por mais essa parceria. E desejar que todos e todas tenham um bom encontro, que aproveite bem a tarde de hoje. Aldir é um especialista, é um parceiro, é um amigo que está aí para nos ajudar e para contribuir. Então é isso, Lu. Obrigado e todos e todas tenham um bom encontro aí com o nosso amigo e parceiro Aldir. Obrigada, Edgar, pela sua fala. E nesse momento, agora, eu passo aí a palavra para o nosso colega Aldir para iniciar a sua apresentação. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês no dia de hoje. Agradeço muitíssimo a toda a equipe da COTRAF Comadac e também ao Edgar, e aproveito para dizer que vai ser uma tarde muito agradável, onde nós vamos fazer um bate-papo sobre uma questão bastante importante, que é a comercialização e mercado. E eu vou mostrar para vocês todas as possibilidades de se trabalhar mercado em todas as escalas. E por esse motivo, por ser um bate-papo, para mim é muito interessante a gente estar aqui no meio de técnicos, de agricultores, de toda a equipe que coordenou esse evento e outros parceiros. E agradeço muito pelas palavras de Edgar, pelas palavras gentis e carinhosas, e espero poder atender à expectativa de vocês. E aí, como foi colocado por Luciene, que também agradeço, é que nós vamos fazer uma apresentação e depois eu estou aberto a perguntas e, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu vou compartilhar, então, a apresentação para que a gente possa iniciar, tá? Todos conseguem enxergar a apresentação? Perfeito.
Então, como eu disse para vocês, nós vamos falar basicamente, inicialmente, sobre a comercialização e quais são os desafios hoje de se vender os produtos da agricultura familiar no mercado de uma forma geral. Quando eu digo mercado, ele pode ser o mercado institucional, como pode ser o mercado privado, e aí nós vamos explicar para vocês todas as possibilidades de comercialização, e é óbvio que cada um vai analisar a sua situação e o seu cenário, e aí verificar em que ponto vocês poderiam estar inseridos nessa apresentação. Não é? Uma coisa importante, basicamente, é falar sobre o mercado em tempos de pandemia. Ou seja, o que é que está aí como cenário nesses tempos atuais e num futuro próximo para o mercado de produtos da agricultura familiar. A gente sabe que tivemos mudanças sérias e, basicamente, essas mudanças nos pegaram desprevenidos, porque ninguém esperava no mês de março, ou muito menos no início desse ano de 2020, que nós iríamos ter uma situação que antigamente só se via em filme, parecia ficção. As pessoas reclusas por um motivo de uma pandemia e que, de certa forma, veio alterar as nossas vidas e o mundo dos negócios de uma forma tão rápida e tão intensa. Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho, para que vocês entendam esse cenário atual e, a partir daí, para que a gente possa tomar decisões na nossa atuação. Aldis, Oi? Só interromper um pouquinho, assim, se poderia compartilhar em tela cheia. Ah, perfeito. Deixa eu ver aqui. Ficou melhor agora? Isso, ficou ótimo. Maravilha. Obrigado aí pela sugestão. Então, o que nós vamos discutir basicamente é como é que eu, como agricultura familiar, ou como cooperativa, ou até associação, como é que eu posso atuar nesse mercado tentando promover e comercializar os meus produtos, que antes a gente tinha um nível de proximidade maior com os nossos compradores e que agora, devido a essa dificuldade e a necessidade de isolamento social, embora pelos meios digitais a gente se aproxime desse comprador, mas é uma outra forma de se trabalhar a venda e a comercialização e a divulgação dos produtos. Outra pergunta que vocês devem estar fazendo é o que muda no processo de compra do nosso consumidor? Seu José, Dona Maria, que em princípio vão ao supermercado, vão ao mercadinho, vão à padaria, o que muda nesse processo de compra dele? Quais são as expectativas que eles têm? Eles vão ter mais dinheiro ou menos dinheiro para gastar? O que eles buscam em termos de alimentos, né? E onde isso, em princípio, pode ser uma oportunidade para eu atuar em termos de mercado. Outra coisa que nós vamos discutir, que essa mudança deverá trazer para as empresas uma mudança também no seu modelo de negócios, na sua forma de atuação. Então, muitas empresas estão hoje revendo, basicamente, como elas operam, e, a partir daí, buscando outras maneiras de comercializar, de divulgar seus produtos, de atender seus clientes, para que a roda continue girando e, obviamente, ela se sobreviva à empresa. E a última pergunta que eu coloco, que nós vamos responder, é possível sobreviver e ganhar dinheiro na agricultura familiar dentro dessa nova normalidade? Ou seja, nesse cenário atual, onde tivemos mudanças drásticas, como é que a agricultura familiar vai comercializar seus produtos ou onde estão as oportunidades para ela trabalhar? Então, nós vamos discutir todos esses tópicos, em princípio, inicialmente pelo processo mais simples de comercialização e depois por processos mais complexos, tá? Desculpa. Qual é o cenário hoje do consumidor, do mercado com relação à pandemia e esses tempos de Covid-19? A primeira coisa importante é que se sentiu drasticamente uma queda de poder de ganho financeiro dos consumidores de uma forma geral. Aqueles empresários tiveram que parar suas atividades por um tempo grande
e em alguns locais ainda eles não retornaram à atividade, ou seja, suas empresas não puderam abrir para que eles pudessem comercializar os produtos e serviços. Temos também um número grande de desempregados que perdeu seu trabalho com a pandemia. Então, tivemos, de forma geral, uma queda no ganho financeiro desse consumidor, através, principalmente, função da pandemia e também com esse isolamento social, praticamente o consumidor, que antes poderia ir para as lojas comprar com uma frequência maior, hoje ele está, de certa forma, com medo e fazendo suas compras com maior racionalidade. O que significa isso? Ele está evitando sair muito para se proteger e, consequentemente, quando sai, ele faz as suas compras de uma forma mais criteriosa. Se antes ele tinha uma postura de comprar por impulso, hoje ele está cada vez mais racional nesse processo de compra. Por vários fatores. Ele está analisando o que é que realmente ele tem como necessidade e o que ele precisa nesse momento, e também qual é o dinheiro disponível que ele tem para gastar. Então, frente a esse novo comportamento de compra, esse novo comportamento do consumidor, provavelmente ele vai alterar a forma como as empresas compram produtos e marcas e também de que empresas esse consumidor consome. E aí a prioridade no consumo inicialmente são para produtos básicos, produtos de alimentos principalmente da cesta básica, e é o que nós vimos no início da pandemia nos meses de março, abril e maio, e evitar as compras de produtos supérfluos. Então, de certa forma, isso é um pouco do cenário do consumidor atual em relação à sua compra. Outra coisa importante de se mencionar, pegando aquele slide anterior, é que o desemprego vai fazer com que as famílias façam uma revisão no seu hábito de compra. Existe aí alguma possibilidade dos governos disponibilizarem alguns subsídios para as empresas poderem sobreviver, especificamente em alguns setores que ele considera como prioritários. Existe aí uma previsão de uma retomada mais lenta do mercado e principalmente em alguns segmentos, isso se tornará ainda mais tardiamente, e não podemos deixar de dizer que existe um certo endividamento das empresas, porque elas tiveram que consumir recursos em função da falta de entrada de recursos nesse período de isolamento social. E muitos acreditam que em alguns países se terá uma recessão mais prolongada. Então, esse é um pouco do cenário, e agora nós vamos trabalhar dentro desse cenário como é que a agricultura familiar pode iniciar um trabalho ou continuar um trabalho de comercialização, e inicialmente nós vamos falar da forma mais básica, que são os circuitos curtos. O que seriam os circuitos curtos? Seriam eu comercializar o meu produto na localidade ou na região onde, em princípio, eu estou inserido. Então, se eu tenho uma cooperativa e ela está situada na região, por exemplo, de Vitória da Conquista, quando eu falo circuitos curtos, seria ela trabalhar mercado localmente, priorizando o que ela tem de oportunidades nesse mercado. Então, vamos iniciar, inicialmente, falando daquele agricultor que vende seus produtos nas feiras locais. Aquela feira municipal, na sua cidade, onde, em princípio, ele vai disponibilizar numa barraca a sua produção. O que é que existe uma certa tendência? Por questões de segurança, as feiras, algumas prefeituras já começaram a pensar qual seria o novo layout e os procedimentos para se trazer normas de higiene e de segurança para o consumidor. Ou seja, existe uma preocupação em preservar aqueles que frequentam esse modelo que é feira local e como é que ele pode, em princípio, se comportar dentro dessa feira, dessa nova normalidade. Então, algumas cidades já iniciaram um processo de revisão desse modelo das feiras locais, dando espaçamento entre as barracas e cuidando todo de um procedimento e norma de higiene para que, em princípio, se consiga operar oferecendo menos risco a quem frequenta esse tipo de local para efetuar suas compras. Para você, produtor da agricultura familiar, que costuma vender nesse tipo de canal,
A primeira coisa importante e que você poderia fazer de inovador é, primeiro, avaliar o que você tem de produção semanalmente, quais são os produtos que você vai poder disponibilizar nesse tipo de local de comercialização e o que alguns produtores têm feito, principalmente, é manter contatos através do WhatsApp com potenciais clientes, antecipando, em princípio, pedidos que ele possa fazer para que você possa, em princípio, separar isso e ali, através de um entregador ou uma pessoa que estivesse disponível ali, possa fazer a entrega na casa do cliente. Isso já ocorre, por exemplo, já vi exemplos disso no interior da Bahia e vi também exemplos disso, por exemplo, nas grandes cidades. As feiras em São Paulo, elas têm os vendedores, os produtores, eles têm ali no seu WhatsApp um grupo de potenciais clientes, onde esses clientes mandam o que elas querem comprar daquela barraca, e aí eles têm, a barraca disponibilizou de um entregador que fará as entregas a esses clientes, tornando uma agilidade e uma comodidade para o cliente, para que a entrega seja feita com segurança e ele corra menos risco. Na sua cidade, você pode customizar esse modelo de atuação na comercialização dos seus produtos. Tá? Então, é uma forma de você trabalhar isso. Então, para aquele pequeno produtor, ele pode criar um grupo, onde ele, em princípio, cadastra ali contatos dos seus clientes, e você pode desenvolver ali localmente um sistema de entrega, onde, em princípio, o cliente manda uma lista de pedidos do que ele quer adquirir e você entrega na casa dele. É uma forma profissional de fazer isso. Se for bem planejada, ela pode ser inovadora para o seu tipo de comercialização, mas é um potencial para ser trabalhado. Outra possibilidade, e que aqui isso pode ser feito individualmente ou através da formação de um grupo pequeno de 2 ou 3 produtores que se encontram próximos, localizados próximos, é a entrega de cestas de produtos. Por exemplo, eu construo uma base de clientes e, a partir daí, eu pego pedidos também via WhatsApp e, semanalmente, eu entrego um mix de produtos da agricultura familiar que pode ser entregue para um grupo de clientes específicos, onde, semanalmente, ele recebe ali como se fosse uma cesta de produto, a feira dele totalmente feita, na casa dele. Então, isso é uma possibilidade também. Em cidade de interior, isso tem uma facilidade maior, por causa das distâncias que são menores. E aí você pode fazer individualmente, como alguém da agricultura familiar, e pode fazer com um grupo de 2 ou 3 produtores, onde você constitui aí um mix de produto, define qual é o dia que você vai fazer a entrega dessa cesta básica, dessa cesta de produtos da agricultura familiar, e, consequentemente, é somente planejar. Esta semana eu vou e entrego nesse grupo de clientes a cesta básica. Se eu fiz em grupo com um outro produtor, na semana seguinte ele pode fazer a entrega. E na semana seguinte, se eu fiz ainda uma parceria com um terceiro produtor, na outra semana, esse último produtor desse grupo faz a entrega e aí retorna novamente o rodízio de eu fazer a minha entrega. Basta somente você articular como esses produtos vão estar integrados para quem vai fazer a entrega naquela semana e, consequentemente, como é que eu vou trabalhar os meus clientes essa semana. E aí você pode dizer, por exemplo, que na sexta-feira você está na porta daqueles clientes, daquele grupo, dessa base de clientes que você constituiu, e aí toda sexta-feira você vai estar entregando uma cesta de produtos na casa dele, e aí não deixa de ser uma outra oportunidade de negócio. O que é que você tem que ter em conta nisso? Primeiro, você fazer uma programação do que você vai ter de produto para oferecer na semana seguinte. Eu preciso dar uma ideia ali na minha produção para saber o que é que eu tenho disponível para a semana seguinte que eu vou poder colher para oferecer para o cliente. Prometer para ele uma certa regularidade na entrega, qualidade daquilo que eu oferto, higiene, você vai ter que estar basicamente bem aparentado, com a roupa adequada para passar a imagem de que o produto
ele passa por procedimentos de higiene e outros que você vai definir. E, obviamente, que se você tiver a possibilidade de estar ali com um avental, com uma camiseta, bem arrumadinha, com um boné para fazer essa entrega, melhor ainda. É uma questão de você vender para ele uma imagem e gerar nesse cliente que vai receber uma cesta de produtos a confiabilidade para que ele possa continuar sendo o seu cliente. Outra forma de trabalhar mercado dentro da agricultura familiar é eu trabalhar, como a gente diz, com parcerias com varejos locais. Por exemplo, na minha cidade deve ter pequenos mercadinhos em determinados bairros e eu tenho semanalmente um excesso de produção de determinados produtos. Então, seria eu manter contato com o dono ou o comprador desse mercadinho, oferecer para ele que semanalmente você vai negociar isso com ele, você entregará lá para ele determinados produtos, tá? Programa isso, os dias que você fará essa entrega, e a partir daí você passa a vender para o mercadinho, que seria um canal varejista, e esse mercadinho vai fazer a revenda do seu produto para os seus consumidores. Esse é um estágio mais avançado de comercialização, o que depende um pouco mais de um estágio melhor de profissionalização e organização de você, agricultor familiar. Porque você vai ter que trabalhar com uma pequena programação do que você produz, vai ter que atender esse mercadinho com uma certa regularidade, garantir uma qualidade e, principalmente, o que está escrito aqui, garantias do produto. Se você vende ele como um produto da agricultura familiar, sem agrotóxico, mais próximo do natural, com a qualidade que você promete, isso vai ter que se fazer presente na aparência do produto e, consequentemente, esse discurso você tem que fazer para o mercadinho, para o comprador, e, obviamente, para que ele possa transmitir isso para os clientes dele e fazer com que o seu produto apareça na gôndola. Então, essas são, inicialmente, formas de você vender o seu produto localmente. O que você precisa realmente é avaliar essas sugestões que eu estou dando para vocês e, consequentemente, partir para a operação. Fazer um pouco de programação e planejamento e, a partir daí, iniciar um processo de disponibilizar os produtos da agricultura familiar nesses 3 modelos de negócios que a gente colocou para vocês. Como eu disse, reforçando, você pode fazer através da venda individual, se eu sou o único produtor da agricultura familiar, posso me unir a 2 ou mais pequenos agricultores, posso fazer até mesmo a venda através de uma associação ou por uma cooperativa. Então, veja quantas oportunidades de você trabalhar mercado, dentro das possibilidades do produto para a agricultura familiar. E aí, o que eu posso trabalhar na venda desse produto? Uma vez que o consumidor também definiu que ele tem maior disponibilidade de comprar produtos locais e na localidade onde ele está morando ou ele está inserido. É trabalhar uma boa abordagem de venda. Primeiro, trabalhar a questão da saudabilidade, ou seja, eu produzo um produto que é saudável e que é bom para a sua saúde. Esse produto é de qualidade. Ele pode, a depender do tipo de produto, se for uma verdura, se for um legume, se for algum tempero, você pode usar o argumento que ele está fresco na sua casa, na sua cozinha ou na sua mesa. É um produto saboroso, isso pode ser trabalhado, seguro. Então, esses são todos os atributos que você pode trabalhar na venda do produto. Por um outro lado, o consumidor ele quer hoje rapidez e praticidade e segurança. Então, você pode usar que é praticidade para ele e toda a família, se você fizer a entrega. Você pode usar o argumento pertinho de você, na sua casa, e ainda ampliando esse argumento de venda, você pode dizer que é um produto da agricultura familiar e que comprando o produto da agricultura familiar, você ajuda a economia local e produtores locais. Então, olha que interessante quantos argumentos eu posso usar para trabalhar aqueles modelos de negócio que a gente colocou anteriormente, para você fazer do processo de comercialização, algo mais profissional e, consequentemente, que traga resultados. Agora a gente começa para uma etapa
eu chamo de mercados de maior complexidade na comercialização. Ou seja, eu preciso ter um planejamento maior e uma capacidade maior de trabalhar de forma mais profissional na comercialização dos meus produtos no mercado. E aí vamos imaginar que eu esteja ligado a uma cooperativa. E aí a cooperativa que detém lá de determinados produtos e ela tem interesse de ampliar a comercialização, porque ela tem escala de produção, ela tem qualidade, ela tem lá uma área comercial profissional ou preparada para atender esse mercado, ela pode trabalhar com seus produtos através do que a gente chama de canais de distribuição. Que seriam esses canais de distribuição? Poderia ser aí um atacadista, um distribuidor, um representante comercial e também o próprio varejo. Pode ser um supermercado, pode ser um mercadinho, pode ser uma padaria, uma delicatessen ou outro canal de distribuição. Se ela já tiver uma marca, que isso é interessante quando o produto é disponibilizado para o varejo, ela precisaria estar com isso bem trabalhado, essa marca precisaria estar registrada inicialmente no INPI, ela precisa ter um mix de produtos a oferecer, ou seja, uma gama de produtos para que possam ser revendidos, ela tem que fazer um trabalho de levantamento de custos e o cálculo do seu preço de venda e das suas margens, uma vez que existirão aí intermediários que estarão também colocando suas margens no processo de comercialização. E hoje, quem está trabalhando com canais de distribuição, eles começaram a desenvolver ferramentas digitais para poder, em princípio, trabalhar mercado e também ajudar a vender os produtos. O que é que você, cooperativa que deseja trabalhar a venda nos canais de distribuição, precisa estar atento? Um trabalho de reduzir custos operacionais, você tem que pegar o produto do produtor, você tem que, muitas das vezes, embalar esse produto, ou então você, de certa forma, vai comercializar e entregar. Então, esses custos na cadeia toda precisam ser analisados, ter uma gestão de vendas mais apurada, renegociar com fornecedores preços, as margens e, principalmente, o que é importante nesse tipo de comercialização é o seu relacionamento com o canal. Quando eu falo canal, pode ser um representante, um distribuidor, um atacadista ou mesmo um varejo, que pode ser um mercadinho, uma delicatessen aí na sua região. Então, esse já é um outro estágio de comercialização e que seria um potencial para se trabalhar produtos da cooperativa. Por exemplo, para a Cotraf, que trabalha com derivados de mandioca, e aí entra uma série de produtos, como siqueiros, biscoitos e outros produtos, se ela tiver aí um grupo de cooperados que conseguem desenvolver um produto dentro do perfil de qualidade, com um preço competitivo, ela pode estar trabalhando localmente e na região através desse tipo de canal de distribuição. Aí, dando continuidade, eu posso iniciar, por exemplo, vendendo para o segmento supermercadista ou de mercadinho. E eu vou colocar para vocês como é que tem se comportado esse canal hoje de distribuição e comercialização. Com a pandemia, nos meses de praticamente abril e maio, teve uma explosão de consumo nos supermercados e mercadinhos. Por quê? Ou seja, o consumidor, com medo da pandemia, começou a comprar produto para estocar dentro de casa. Ele não sabia o que iria acontecer, se sentiu totalmente afetado por uma surpresa na informação de um vírus que vinha, em princípio, trazer isolamento. E aí ele correu aos supermercados para comprar quantidade de produtos. Então, muitos mercadinhos ou supermercados tiveram um aumento acima de 100% nas suas vendas de produtos de alimentos, principalmente básicos. Por quê? Porque o consumidor achou que podia ficar sem o produto se ele não corresse ao supermercado para fazer sua compra e para estocar. Então, em função disto, tá? Hoje mudou um pouco o cenário, não tem mais essa correria por medo de faltar alimento na casa do consumidor, mas mesmo assim,
Hoje, os supermercados mudaram sua forma de atuação para poder atender melhor esse consumidor nesse tempo de pandemia. E quais são as orientações para vocês, para trabalhar com pequenos mercadinhos ou supermercados? Primeiro, você tem que estar adequado para poder atender às exigências que esse supermercado varejo ele precisa de você como fornecedor. E o que mais que esse segmento enxerga? Primeiro, uma redução nas vendas, provavelmente em função do aumento do desemprego ou da dificuldade das pessoas em se recolocarem no mercado de trabalho e prevendo também uma queda financeira. Outra coisa importante, eles deverão reduzir margens em alguns produtos para poder vender e serem mais competitivos, mas, ao mesmo tempo, os supermercados e mercadinhos, em função das normas que são estaduais ou locais, municipais, eles precisam ampliar a sua segurança para o consumidor e ele enxerga que deverá ter um custo maior de operação. O que algumas grandes redes de supermercados estão fazendo? Além da loja física, fazendo venda online. Então, eles instituíram o e-commerce, uma estratégia que estava meio adormecida lá nas grandes redes. Foi rapidamente implementada para dar apoio ao varejo, com algumas formas diferentes e interessantes de tornar o produto acessível a quem compra, que pode ser click collect, só para vocês entenderem o que é. Eu faço a compra via internet e pego, por exemplo, no supermercado, dentro de uma área disponibilizada para isso. Então, eu saio, por exemplo, com o meu carro, a partir daí deve ter uma área de estacionamento, onde a minha compra está lá organizada, eu posso pagar na hora, ou às vezes eu pago na hora que eu compro, e aí eu pego a minha compra. Drive-thru também, que é uma outra forma parecida com essa, onde basicamente eu não saio também do meu veículo e pego a minha compra, e o próprio sistema de delivery de entrega na casa do cliente. Então, muitas grandes redes colocaram isso em operação para justamente ampliar as medidas de segurança para os clientes. Eles também estão pensando na forma de prevenir seus colaboradores, que são seus funcionários. E o que demanda da rede de varejos de supermercado? Uma gestão diária e bastante apurada de estoques para não faltar produtos nas prateleiras. Eles discutiram novas formas de logística com seus fornecedores. Tudo isso para preservar o fluxo de caixa, ou seja, a venda e a entrada de dinheiro. Lembrando que eles precisaram fazer isso num período de tempo curtíssimo, tá? E aí, hoje, muitas das grandes redes de supermercados têm um comitê que discute as principais dificuldades de operação e que diariamente fazem reuniões para buscarem soluções para que essas grandes redes operem. Outra coisa importante, o que eles enxergam no curto prazo? Primeiro, maior transparência frente ao consumidor. Eles tiveram, alguns deles, que mostrar para os seus clientes que determinado produto ele teve um aumento de preço nas gôndolas, porque o fornecedor aumentou o preço. Então, você vê uma postura do próprio varejo, do próprio supermercado, em orientando e informando o cliente para que ele tenha mais clareza do que está acontecendo. Então, você vai ver aí mais transparência na informação. Outra coisa importante, ele também está mudando a forma de avaliar seus negócios através de novos indicadores. Então, ele está fazendo alterações na mudança de gestão, mudando indicadores, ampliando controles, e a partir daí, para que ele possa também sobreviver, ter lucro e atender o consumidor. Com relação a bares e restaurantes, algumas pessoas da agricultura familiar, em alguns segmentos, para algumas categorias de produtos, eles vendiam para bares, restaurantes, e esse foi, em princípio, um dos negócios mais prejudicados com a pandemia. Por quê? Porque eles se viram obrigados a fechar as portas, e a partir daí, eles não tiveram mais fluxo de gente dentro dos seus espaços físicos. E aí, o que alguns bares, restaurantes fizeram para se adequar à crise e para sentirem menos o impacto?
Primeiro, eles tiveram que ampliar a oferta de produtos. Então, aqueles restaurantes que só faziam refeições passaram a fazer, por exemplo, pães, tortas, geleias e doces, para poder vender e entregar na casa do cliente, para ampliar, em princípio, a entrada de recursos dentro do seu negócio. Então, isso é muito comum, principalmente para quem trabalhava ou trabalha com a gastronomia. Ao mesmo tempo, ele ocupou o espaço disponível na sua área produtiva, na sua cozinha, e também precisou se adaptar às questões de mudança de higiene e segurança, para dar a garantia de que o produto realmente vai chegar com segurança e não comprometerá a qualidade de vida de quem está comprando. Ampliaram as suas vendas nas redes sociais, você vê muita gente vendendo seus produtos aí por WhatsApp, divulgando no Instagram e outras redes sociais, e também começaram a fazer entrega para clientes, ou contratando empresas como o iFood e outras para fazer as entregas, ou algumas delas pegaram a sua parte, por exemplo, de garçons, ou parte da sua equipe e colocaram na forma operacional da entrega de produtos para o consumidor. É importante colocar que esse sistema, basicamente, ele não consegue pagar as contas do restaurante ou do bar. Então, hoje é um setor que está demandando o retorno à atividade. É uma coisa que tem que ser vista com bastante cuidado, porque em algumas cidades, em alguns estados, em algumas localidades específicas, abriu-se o acesso a bares e restaurantes, mas com o aumento do número de contaminações, não devido exatamente à presença dos consumidores nos restaurantes, precisou-se voltar atrás e fechar novamente para garantir a diminuição da contaminação pelo coronavírus. Quais são os desafios desse segmento? Rever os espaços precisam aí cumprir certas normas, que é distanciamento de mesas e outras questões ligadas ao seu layout. Vão ter que trabalhar e reforçar as questões de manutenção de segurança alimentar dentro dos espaços de produção, ou seja, nas suas cozinhas. Vão ter que renegociar contratos de aluguel e fornecedores. Está entrando recursos de uma forma menor, então eles precisam renegociar isso, reduzir custos operacionais e, obviamente, muitos aguardam, principalmente na Bahia, a abertura desses espaços físicos através de orientações de governos municipais ou estaduais. Então, basicamente, é esse o cenário para esse segmento. Você que vendia para bares e restaurantes, eu já vi algumas iniciativas interessantes. Eu já vi, por exemplo, uma chefe de cozinha fechar uma parceria com grupos ou com produtores da agricultura familiar, e aí ela passou a oferecer, junto com as refeições, esse produto in natura ou até mesmo o produto transformado em um doce, uma geleia, por exemplo, ou em algum outro produto, que poderia ser feito mediante pedido. Então, isso pode ser uma estratégia se você tem produto para trabalhar dentro desse segmento de varejos de bares e restaurantes. O que o mercado, em princípio, tem apontado? Possibilidade de queda no consumo, fechamento de um grande número de negócios. Em alguns segmentos isso é mais drástico, por exemplo, como em segmentos como varejo de roupas, lojas de roupas. Por ser um produto que as pessoas menos estarão dispostas a comprar num período de crise ou quando ele tem menos dinheiro no bolso. Vai se estar privilegiando, isso várias pesquisas apontaram, as compras locais. Então, eu vou comprar no meu mercadinho do meu bairro, eu vou comprar na farmácia do meu bairro, eu vou comprar na loja do meu bairro, para, inclusive, trazer resultados financeiros e econômicos para esses negócios e para que ele não feche as portas. E outra coisa que vai se estar analisando, as marcas que hoje divulgam seus produtos no mercado, como elas divulgam isso e qual realmente é a transparência e a ética dessas marcas nesse momento especial de pandemia e Covid-19. Então, os consumidores estão muito mais críticos a práticas não éticas ou desonestas de muitas das marcas e empresas
em tempos atuais. O que é que deve se ressaltar nas pessoas? Uma melhoria do que se chama de humanidade. As pessoas tendem a estar mais solidárias, colaborativas, para poder passar por esse momento difícil. Isso tem visto aí grupos se formarem para ajudar na arrecadação de cesta básica, alimentos, materiais de higiene, máscaras, para aqueles para os mais necessitados, aqueles que em princípio não têm renda ou que têm alguma dificuldade nesse tempo atual. Acredita-se na reinvenção de negócios e do ser humano, embora que a gente saiba que vai ter mudanças no mundo, isso a gente já tem consciência disso, porque elas já se fizeram presentes. Mas muitos ainda são bastante, eu diria assim, desconfiados para saber se realmente o ser humano vai mudar o seu comportamento e consumir de outra forma. As compras serão feitas com mais consciência, eliminando o supérfluo, comprando o básico e analisando principalmente o risco. Já se mostrou-se uma procura e um aumento de vendas de produtos mais saudáveis, com menos agrotóxicos, e outra também uma preocupação maior nas questões ligadas à sustentabilidade, respeito à natureza, respeito a quem produz, e, obviamente, a internet, que, em princípio, vai ser algo que chegou e cada vez mais ser usado no comportamento de compra do consumidor. Qual é a demanda das empresas? Melhorar a gestão, serem mais rápidos, ter maior velocidade para tomar decisão e mudar sua forma de trabalhar. Elas vão ter que ser transparentes e, principalmente, dar um olhar ainda mais focado com os seus cooperados e com o social de uma forma geral. Então, isso já está ocorrendo em várias partes do mundo, no Brasil também. Então, isso é importante para você analisar, porque você, como cooperativa ou associação, provavelmente vai precisar analisar a sua forma de operação e, consequentemente, mudar algumas coisas que antes não se tinha uma agilidade ou necessidade, mas que hoje se torna algo principalmente importante para a sobrevivência e a continuidade dos negócios. E aí, eu queria deixar uma colocação para vocês. Primeiro, o que eu coloquei para vocês, a hora nenhuma, é um cenário extremamente pessimista. Eu diria que é um cenário diferente e que vai exigir da gente resiliência, coragem e, principalmente, uma capacidade de buscar soluções para que a gente possa descobrir novas formas de fazer negócio e, naturalmente, dar sustentabilidade aos negócios das cooperativas, das associações e do próprio agricultor. Então, é importante que você avalie que essa fase é uma fase de transição, independente de uma mudança drástica que possa ocorrer em função da pandemia, o que está diretamente ligado à descoberta de um remédio ou de uma vacina. Em princípio, a gente vai ter aí um cenário diferente de ser trabalhado nesse momento intermediário. Mais para frente ninguém sabe, existem expectativas que uma vacina chegará à comercialização no Brasil a partir do ano que vem, de julho de 2021. Não existem certezas, nem mesmo dos grandes laboratórios ou mesmo de pesquisadores. Existe uma quantidade enorme de iniciativas hoje buscando por remédios ou vacinas, mas ainda já existem algumas aqui, inclusive no Brasil, em fase experimental, mas é importante colocar que dentro desse cenário atual eu preciso melhorar a gestão, buscar iniciativas e soluções para que eu possa conduzir meus negócios e, principalmente, sobreviver a esse período crítico para os negócios e para as empresas. E aí eu deixo aí uma frase que eu vi numa apresentação uma vez de um amigo meu, e eu gostei muito, que ele diz que na vida é preciso ter coragem para ser diferente, mas muita competência para fazer a diferença. E acho que isso é uma frase bastante motivadora para que a gente constantemente se avalie e possa encontrar saídas para que a gente resolva os nossos problemas e, consequentemente, possa estar aí vendendo nossos produtos no mercado. Vocês têm parceiros diversos, como, por exemplo, a CAR,
que tem projetos de parceria com o Banco Mundial e que esses projetos contemplam uma série de estratégias interessantes de gestão de mercado na área produtiva e que também pode trazer excelentes resultados para o nosso público-alvo, que é a agricultura familiar. E eu estou aberto a perguntas. Aqui está o meu contato, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. E se quiserem anotar esse contato, eu estou à disposição para poder contribuir no que vocês precisarem. Consegui atender a expectativa de vocês? Deu para ter uma ideia de como vai se proceder aí esse cenário? Aldir, muito boa a apresentação, né? A gente agradece aí a belíssima apresentação aí sobre a comercialização. E assim, antes de passar aqui para os questionamentos, gostaria que o pessoal aí se inscrevesse no chat, né, para poder estar fazendo seus questionamentos. Quero aqui agradecer ao pessoal que está acompanhando aí pelo Facebook, a Eliana Souza, Glória Brito, Anedito Pereira, Maria das Graças, Credes Gomes, Nalva Aguiar, Coelta Andrade, Luciene Bonfim, André Ferraz, Luciana Borges, Vinícius Ferraz, Joaquim Aranha, lá da comunidade Pova de Mandioca, José Lima, Márcia Silva e Cristina, da comunidade Mulungo, Edilson Santos e Liliane Freitas, de Jundiá. Então, assim, quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. E dizer que aqueles que quiserem se inscrever para fazer algum questionamento, alguma colocação. Aqui tem no chat, tem uma pergunta de Flaviane, né? Que ela fala para os agricultores que ainda não iniciaram as vendas neste novo modelo online. Qual o melhor canal para esse início? Olha, hoje, devido a você ter um celular aí com inúmeras possibilidades e funcionalidade, você pode iniciar pelo próprio celular. Você pode, por exemplo, fazer uma divulgação dos produtos via Instagram, né? Onde você coloca ali, por exemplo, o que você tem para vender naquela semana, pode tirar uma fotografia, e aqui vai uma dica, que ela seja bem feita, interessante, principalmente os produtos bem limpos, bem arrumados, porque eu preciso despertar o interesse do meu cliente, do meu potencial consumidor. Então, eu posso fazer essas postagens através do Instagram, com boas imagens e fotos, com orientação também. O meu produto é feito sem agrotóxicos ou insumos ou aditivos químicos. Leve, por exemplo, um produto saudável na sua mesa. Faça com que você preserve sua saúde se alimentando melhor. E aí você pode fazer todo um trabalho inicialmente dentro de um Instagram, e também pelo WhatsApp. Tem muita gente vendendo através dessas duas ferramentas digitais, que se consegue fazer através do próprio celular, e que é hoje o meio mais simples de eu iniciar um processo de comercialização usando dessas ferramentas. Além daquelas convencionais que você faz, que pode ser porta a porta, bater vendendo seu produto em determinado bairro, em determinada região, na sua localidade. Essa é a forma de uma iniciação para esse negócio digital, através com o próprio celular. Aí nós temos aqui a pergunta de Eduardo, né? Na cadeia de produtos derivados da mandiocultura, qual a melhor maneira para esse acesso ao mercado? E aí tem a colega Aís também, que quer fazer uma pergunta e esperar a Aís fazer a pergunta dela, e aí já responde as duas. Aís? Oi, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Aldir.
Parabéns pela apresentação, muito boa. Obrigado. Eu queria falar um pouco sua experiência em relação à questão do relacionamento e experiência com o cliente, que é uma coisa que também agrega valor e melhora as vendas, né? Essa questão da gente trabalhar o relacionamento com o cliente e a experiência que o produto também pode proporcionar ao cliente. E aí, diante desses dois fatores, eu queria saber quais são suas sugestões para que o agricultor familiar, agricultora, empreendedora familiar, como é que ela pode estar explorando essa questão do relacionamento com o cliente e essa questão da experiência do produto da agricultura familiar. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sugestões ou dicas para as agricultoras que estão aqui assistindo dos grupos produtivos, para elas já começarem a implementar essas sugestões suas. Obrigada. Perfeito. Olha, para o produto, vou responder as várias perguntas, uma anterior, né, que foi feita pelo Luciene e a sua, e vou começar falando sobre a questão da mandiocultura. A gente tem um ponto extremamente favorável em relação à mandiocultura, por exemplo, não só na Bahia, mas em outros estados, alguns mais, alguns menos, mas é o interesse em consumir o produto, que é o aipim ou a mandioca em outras formas de produtos processados. Esse mercado, para essa categoria de produtos, se você bem informar o cliente sobre os benefícios desses produtos, o que ele pode trazer em relação à saúde, e também usar outros atributos como sabor, produto sem agrotóxico, produto natural, produto feito pela agricultura familiar, na sua abordagem de venda, e se você souber como trabalhar isso, isso é uma excelente oportunidade para se trabalhar mercado. E isso é extremamente importante, porque, veja bem, nas pequenas cidades, então, essa situação é muito mais favorável, porque eu posso, de repente, chegar a entregar em determinada rua de determinado bairro, por exemplo, o aipim já limpo, descascado, em alguma embalagem básica, por exemplo, para que ele receba isso na casa dele. Então, isso requer, naturalmente, alguma qualidade no processamento e um argumento na hora de vender, mas é uma possibilidade muito viável para o produto de mandiocultura. E, principalmente na Bahia, eu vejo que se consome muito esse produto, está presente na mesa quase que diariamente de muitas cidades e clientes aqui na Bahia. Eu não sou baiano, sou de São Paulo, mas moro na Bahia há 21 anos e vejo isso muito mais aqui na Bahia, um potencial enorme de consumo para esses produtos derivados da mandioca do que em São Paulo. Então, eu acho que tem aí um universo enorme de ser explorado. Por exemplo, o consumidor já mostrou que ele gosta do aipim semi-processado, por exemplo, já limpo, para ele realmente somente chegar na casa dele e colocar na panela para cozinhar ou fazer uma outra qualquer coisa. Então, as possibilidades são enormes. Outra coisa importante que a região de vocês aí trabalha muito é a questão de trabalhar cirquilhos, bolachas, biscoitos, uma série de produtos que, se vocês têm uma receita boa, onde você consiga um produto saboroso, aquele tipo de produto mesmo que você põe na boca e fala, meu Deus, eu vou comer o pote todo, né? De tão gostoso que é, de tão saboroso que é. Minha gente, basta colocar ele numa embalagem bonitinha, não precisa ser nada tão exagerado ou caro, tá? Uma boa teste, que eu digo, de experimentação. Como assim? Ó, vou ali e faço todo mundo provar um ciquilhozinho, pôr na boca. A hora que ele prova, ele fala, meu Deus, o que é isso daqui? Eu acho que você já está criando uma forma de comunicar e criando esse valor ao produto, que foi uma das suas perguntas, né? Eu acho que a experiência no consumo do produto da agricultura familiar está principalmente em alguns pontos. Na aparência dele, o produto tem que ser bonito, ele tem que chegar basicamente ao consumidor com, eu diria, um estágio mínimo de processamento. Por exemplo, se eu faço coentro, por exemplo, se eu planto coentro, é importante na hora de eu fazer lá os massinhos, que o produto esteja bonito, selecionado, de certa forma higienizado. Então,
a própria aparência do produto, ele já faz parte de uma experiência na área de compra, na hora do consumidor, do cliente comprar. Porque a gente consome produto alimentício primeiramente pelo olho. E aí eu bato o olho, vejo aquela aparência do produto, inicialmente ele já iniciou um processo de sedução. Outra coisa, se eu comunico que ele é natural, que ele não tem agrotóxico, que ele é produzido de forma saudável, principalmente hoje, as pessoas preocupadas com a saúde, com medo de ficar doente, porque também com medo de sair para ir ao médico, isso é um excelente argumento de venda. E aí, o terceiro passo é você entregar o produto, isso é a maior dificuldade, é entregar dentro do prazo ou daquilo que você prometeu. Até mesmo as grandes empresas, vou dar um exemplo aqui, as reclamações da compra via e-commerce, no Magazine Luiza, através do site dela Magalu, a maior reclamação é atraso na entrega e a dificuldade de receber o produto em casa. Então, essas grandes redes ainda estão aprendendo a melhorar essa logística. Você pequeno tem mais agilidade para resolver isso se você entrega na casa do cliente o produto. Então, essa experiência do produto chegar na hora que ele pediu, nas condições que ele pediu, sabor, que ele possa provar e ter essa experiência de saborear algo gostoso, diferente, isso já inicia um processo de relacionamento. E aí entra uma coisa importante, a sua simpatia, o seu tratamento, que aí entra o lado pessoal com o seu comprador, né? E aí são técnicas rápidas, boa tarde, boa noite, um bom dia, me interessa saber como está o senhor, a senhora, a sua família, como é que está esse tempo de pandemia, e aí você vai criando uma rede de relacionamentos humanitária, que é importante, e isso gera uma coisa extremamente importante, gera confiança e interesse das pessoas que hoje estão bastante fragilizadas. Se você me perguntar hoje, um dos problemas enormes que esse isolamento social tem trazido, isso são estudos que mostram, é que as pessoas, de certa forma, elas estão mais carentes, estão desestabilizadas emocionalmente, estão tentando sobreviver a esse isolamento e a esse novo contexto de isolamento. Por exemplo, antes ele convivia com o marido, com a mulher, com os filhos, às vezes em períodos pequenos, quando ele chegava do trabalho em casa, quando ele ia almoçar em casa, e durante a noite, naturalmente. Hoje ele se vê muitas das vezes o dia todo, dentro de casa, de um espaço fechado, meio que confinado numa espécie de prisão. E ali, minha gente, todo tipo de sentimento aflora. Amor em demasia, briga em demasia, discussão, ponto de vista, perdão, amor. Então, é um misto de sensações, de sentimentos que o isolamento tem trazido e que muitas das vezes tem feito as pessoas a se autoavaliarem. E muita gente, minha gente, precisando fazer quase que terapia, se não individual, tem gente fazendo terapia aí online com profissionais do segmento da psicologia para poder passar por esse momento. Então, na venda, esse contato humano, esse carinho, esse olhar nos olhos, que seria realmente a experiência pessoal de quem está vendendo junto com o cliente, é extremamente importante. É mais um aconchego se eu puder fazer isso, e eu extrapolo a questão de somente vender um produto ou um serviço. O nosso colega Danilo, assistente territorial, teve que sair da sala, mas deixou uma mensagem. Então, parabéns ao Aldir pela apresentação, excelente. As reflexões trazidas, e também parabenizando a Cotraf, por trazer esse tema de grande importância para os agricultores. Deixo aí um abraço a todos, ele precisou sair da sala. Aí tem a colega Verônica, da Cotraf, que também está aqui dando os parabéns ao Aldir, pela palestra orientadora, para potencializar a comercialização. E Cleomilton, diretor da Cotraf, que vai fazer uso da palavra aí. Com você, Cleomilton.
Bom, boa tarde a todos e todas. Na verdade, eu deixei uma mensagem aqui no chat, mas agradeço a Luciene por ceder a fala, né? Parabenizar o dia aí, mais uma excelente aula. Cada vez que a gente se encontra, mesmo que seja virtualmente, é sempre uma grande aula, um grande aprendizado. Uma linguagem técnica, mas de bom entendimento. Todo mundo, acredito que todos que estão aqui no nosso ambiente, seja no Zoom, seja no Facebook, eu acredito que entendeu bem. Então, parabéns, Aldir, pela aula, muito boa para esse período de pandemia, ótimas ideias, né? E agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo Zoom, pelo Facebook, né? Os agricultores, os colaboradores da COTRAF também, da Comadac, né? Nossos companheiros dos CATs e das associações e cooperativas. Parabéns, equipe que está aí na coordenação, a equipe que está nos bastidores aí, que sabe que tem muita gente empenhada em fazer com que a área aconteça. Então, parabéns a todos que tiveram a oportunidade de estar participando e, infelizmente, os que não puderam participar, infelizmente, perderam uma grande aula e uma boa tarde a todos nós. Obrigado. Aldir, tem alguns questionamentos, assim, porque nós acompanhamos 24 empreendimentos, né, dentro do projeto Bahia Produtiva, aqui no território. Dentre eles, nós temos da cultura da mandioca, da questão do processamento de frutas, fábrica de biscoito, temos a cadeia de caprinos e ovinos, da bovinocultura e da avicultura. Então, assim, são diversos empreendimentos, né, que a gente tem. Todos eles têm encontrado algumas dificuldades na parte de comercialização e, assim, essa sua fala assim, foi bem orientadora no sentido de ajudar, né, essa diversidade dos empreendimentos, né? E, então, assim, o pessoal está aqui agradecendo, né, aí pela belíssima fala, né, a apresentação. Antônio Potiguiba. Aí tem aqui o nosso fiscal, né, da CAR, Coti, ele fala que se o agricultor já tinha dificuldade em comercializar seus produtos, né, em tempos normais, acredito que agora a situação será bem pior. Itamar está aqui presente também, nossa assistente territorial, a gente agradece a presença. E aí tem um pessoal pedindo aqui dicas, né, Aldir, para essas diversas cadeias, né, dicas de comercialização. No sentido, como eu falei, que a gente tem uma diversidade de cadeias aqui dentro da proposta do projeto Bahia Produtiva, da avicultura, da caprino-ovinocultura. Perfeito. Olha, dentro do que eu coloquei para vocês, é óbvio que cada categoria, cada segmento de produtos, eles têm uma forma diferenciada na hora de você produzir, armazenar, conservar e, naturalmente, de vender. Então, na realidade, eu precisaria fazer um trabalho mais próximo dessa cooperativa, dessa associação, para poder definir estratégias muito focadas e pontuais. Mas, em princípio, vocês vão perceber o seguinte, algumas coisas que eu falei para vocês, elas podem não funcionar para algumas associações ou cooperativas, ou até mesmo para alguns produtores, ou segmento ou produto, mas para outros ela pode funcionar. O que é importante é você entender aonde realmente que eu posso pegar essa ideia que foi passada e eu posso trazer para o meu produto. É viável isso para mim? E o que eu preciso do mínimo para poder executar a comercialização? Desculpa. Então, essa pergunta é importante. E aí é óbvio que tem variações da forma de comercializar. Por exemplo, a forma de eu comercializar um ovino caprino é diferente de eu comercializar uma fruta, porque tem aí uma questão do tempo de vida desse produto, né?
Então, mas em função disso, eu preciso ver o que é que me impede de comercializar em princípio, o que é que eu preciso ou fazer parceria, ou em princípio ter alguém para me ajudar para fazer isso, para que eu possa, em cima daquilo que a gente colocou como sugestão para vocês, o que é que pode ser customizado. Talvez você não consiga implementar na íntegra tudo que eu falei para vocês. Mas eu dei, assim, pequenos relances de ideias que você pode mexer, customizar, usando a sua própria criatividade para adequar para o seu produto. Né? Então, para eu dar eu diria assim, uma informação mais focada, eu teria que conhecer a condição de cada um para ver dentro do que eu falei, o que é que realmente poderia ser feito de uma forma mais focada, de forma a viabilizar a comercialização. Mas como nesse momento seria impossível, são 20 e poucos empreendimentos aí que vocês estão ligados ou associados ou cooperados aí entre vocês. Então, essa seria a dica que eu dou para vocês. E, obviamente, o que eu puder contribuir, depois é só me mandar um e-mail que eu posso estar ajudando também. Queremos aqui agradecer, né, a todos que estão aqui acompanhando a nossa live Face, né, os nossos agricultores que estão aí acompanhando através da transmissão pelo Facebook, todos vocês, ACRs, né, que estão aqui presentes, o pessoal da Comadac, Jacione, né, que faz parte também da equipe Bahia Produtiva, Itamar, Coti, que são da CA, né, aqui do território. Agradecer aí aos diretores da COTRAF, Joaquim, Cleomilton, e agradecer a você, Aldir, pela belíssima palestra. Dizer que assim, a COTRAF tem assim, uma honra muito grande de ter você como palestrante nessa videoconferência. Então, assim, se não tem mais perguntas aqui no chat, então a gente vai passar para você fazer suas considerações finais, e a gente agradece a todos e todas, né, por esse momento aqui com a gente, com essa tarde enriquecedora de conhecimentos. Bom, muito obrigado, primeiro, a todos vocês da COTRAF Comadac, e também o pessoal da CAR que está na região, com seus técnicos, seus assistentes, e agradeço muitíssimo pelo convite de Edgar, agradeço o Cleomilton, Joaquim, Luciene, Jacione, toda a equipe que tornou possível e viável esse evento. É sempre um prazer a gente poder discutir por um tema tão atual e, ao mesmo tempo, preocupante, porque todo mundo quer vender seus produtos e, obviamente, fazer da sua atividade ela sustentável. Então, eu agradeço muitíssimo pela oportunidade, parabenizo vocês pela organização do evento, foi tudo perfeito, muito profissional, e muito obrigado mais uma vez, foi um prazer estar com vocês, e contem comigo para o que precisar. Muitíssimo obrigado. Aldir, enquanto você falava, chegou uma mensagem aqui pelo Face, né, de Anedino. Ele pergunta: como o senhor vê o comércio dos alimentos derivados da cana? Aí você poderia fazer ainda essas considerações? Tá. Veja bem, para alguns segmentos, como, por exemplo, melado, rapadura, açúcar menos processado, como mascavo e suas variações, é um momento em alta para você oferecer esses produtos, porque, em princípio, são produtos considerados saudáveis e que têm um grande potencial de consumo. Talvez para outros, não você não tenha o mesmo potencial de comercialização. E aí eu diria, por exemplo, tem a cachaça, aquela cachaça mais artesanal, e tem outros produtos aí que, em princípio, pode ter alguma dificuldade de comercialização. Mas, desde que ele tenha, por exemplo, esse apelo de saudabilidade, ele, se você souber se comunicar, vender bem, ele tem um grande potencial de trabalhar. Agora, o que é importante nesse sentido? Que você trabalhe a questão do custo desse produto e do preço. Isso é fundamental, porque os clientes vão estar, provavelmente, com o bolso mais curto. Então, linhas de produtos mais caras, com preço maior, provavelmente eles vão ter uma dificuldade maior de serem escoados no mercado.
Claro que tem exceções, tem pessoas ainda com renda, mas a maior parte das pessoas hoje, elas tiveram suas rendas diminuídas e estão avaliando o seu comportamento de compra em função de uma insegurança mesmo. Algumas não sabem se vão continuar no emprego, algumas não sabem como é que vão estar seus negócios. Então, em função disso, uma boa forma para trabalhar esses produtos, como eu disse, açúcar mascavo, melado, rapadura, tendo realmente esses produtos disponíveis para serem trabalhados, é você comunicá-los da forma adequada. Certo. Então, agradecemos mais uma vez aí pela colaboração, sua apresentação. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.